Olá, galera! Hoje nós vamos ver as fontes cartográficas, onde nós podemos baixar. Lembram que eu falei sobre duas fontes a nível nacional do Brasil e a nível internacional, que era possível baixar de forma gratuita essas fontes. Então, vamos lá. A primeira fonte é da ForestGIS, que eu deixei o link embaixo da aula teórica, vocês podem entrar lá. Este site, na verdade, é uma compilação de muitos links, de muitos dados a nível nacional que disponibilizam justamente essas fontes cartográficas em formato de shapefiles, tem alguns em PDF, tem alguns mapas já pré-disponibilizados que estão pré-desenhados, principalmente mapas antigos e mapas feitos por estudos das instituições brasileiras. Vocês podem ver aqui, podem explorar um pouco do ForestGIS, temos os downloads GIS, que seriam os dados GIS para download, e tem as recomendar link para bases de dados, ou seja, nós como pesquisadores, como pessoal que trabalha com o SIG, também podemos incluir nossos shapefiles, fazendo clique neste link aqui, se vocês quiserem compartilhar. Além disso, tem alguns software florestais que eles disponibilizam como conselhos, na verdade, tem uma loja virtual, tem dados do INCRA, tem alguns vídeos. É muito bacana porque ele sistematiza justamente essa informação SIG, que é muito importante. Ou GIS, né, pelas siglas em inglês. Então, se nós explorarmos a tabela que eles nos apresentam, temos as fontes de dados, ou seja, de onde estão essas bases de dados, uma pequena descrição do que contém esses dados e o link para download. Vocês podem ver aqui, temos dados, por exemplo, do IBGE. O IBGE disponibiliza também alguns dados das bases cartográficas, alguns dados de saneamento, estrutura econômica, hidrografia, dados bem gerais a nível nacional. No site mesmo do IBGE, vocês podem encontrar dados, uma base de dados ampla, em formato Excel, que pode ser transformado depois em shapefile, ou em formato de shapefile mesmo também. Vocês podem explorar. Se eu fizer clique, por exemplo, aqui, eu quero baixar a hidrografia. Eu faço o clique, ele carrega, dependendo da internet, e me dá um arquivo em formato zip, ou RAR também, muitas das vezes. Ele, dependendo da internet, pode demorar um pouco, mas ele contém os shapefiles, os dados shapefile. É uma aula prática futura. Nós vamos ver como está composto um formato, um arquivo shapefile, o que dados ele contém e qual a importância de que cada dado exista. Já aconteceu muitas vezes que o arquivo shapefile, algum dos alunos apagou um arquivo que pareceu insignificante, mas isso deu um erro futuramente para abrir o arquivo, então ter muito cuidado com isso. Temos arquivos também shapefiles da Embrapa, que estuda os solos, temos da Agência Nacional das Águas, da USP, que apresenta as micro-regiões, mesorregiões do Brasil, os dados do Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA. Então, ele nada mais é uma compilação de diversos dados que podem ser disponibilizados. Da mesma forma, temos dados de imagens de satélite, podemos ver aqui no INPE, no catálogo de imagens do INPE, Landsat, que são gratuitos também. Se nós acessarmos, podemos adquirir essas imagens de satélite de forma gratuita. Então, nem todo é gratuito nesta lista que eles nos apresentam. Tem dados que são pagos, que são recursos pagos, pelo formato que eles apresentam, pela melhor qualidade, pela precisão dos dados. Então, não se surpreendam se vocês darem clique em algum dos links e for pago, tá? Mas a maioria é gratuito. Então, vocês exploram muito mais os links que eu deixei para vocês. Inclusive, ele tem as bases estaduais por estados, né? Por exemplo, aqui no Pará, eu moro no Pará, eu vou dar clique aqui. A base principal é o SIG Amazônia. Se eu fizer clique nele, ele vai me dar uma janela parecida com esta, onde me pedem para eu inserir meu CPF e minha senha, né?
se caso eu tiver uma senha já cadastrada. Se não, eu posso me cadastrar e obter alguns dados Shapefile de forma gratuita da Amazônia aqui no Pará ou da região Amazônia. Além disso, tem outras bases, outras fontes aqui. Se eu ver do sul, por exemplo, do AgeoSampa, o Shapefile da AgeoSampa de São Paulo, vou ver que ele tem uma base de dados, um pequeno mapa, na verdade, que ele me mostra de São Paulo, do estado de São Paulo. Então, ele me mostra informação bem geral aqui, assim, onde eu posso exportar depois essa informação em formato de PDF ou em formato de imagem. Eu posso baixar aqui, né? Salvar mapa como imagem, por exemplo. Ou download arquivos. Download arquivos seriam os shapefiles que contém para São Paulo. Então, vai ter a nível de estados, a nível estadual, no Brasil todo, vai ter estados que foram mais pesquisados e que disponibilizam gratuitamente os dados. Tem outros estados que não aparecem, que não estão. Então, vai depender do foco de estudo de cada um também, o que cada um quer. Então, vocês podem explorar aqui. Aqui tem muitas fontes, muitas características. Tem características ambientais, de solo, hidrográficas. Vai depender do estudo que cada um de vocês fazem. Então, um deles era a FOREGIS e o outro era os dados do Ministério do Meio Ambiente, que temos aqui. E os dados do MMA, vocês podem ver aqui, dá uma pequena informação, né? Como navegar, como baixar. E que isso é possível editar em programas ou softwares livres, como o GVSig ou o QGIS mesmo. Então, vocês podem explorar aqui, tem uma gama ampla de características gerais. Alguns dos mapas são antigos, mas a maioria estão disponíveis de forma gratuita, na verdade. Então, se eu ver, por exemplo, ambiente físico e biodiversidade, eu posso ver o clima, as biorregiões, a vegetação, etc. Né? Aqui, por exemplo, tem imagens de satélite também, tem os limites políticos e localidades. Se eu quiser baixar, por exemplo, aqui, localidades, ele me dá uma janela parecida com esta e me especifica em que formato eu quero baixar o arquivo. Geralmente eu baixo no arquivo Shapefile, que é o formato ou unidade do QGIS, para poder editar e manipular esse dado de acordo com o meu estudo. Então, mais adiante, como falei, vamos falar sobre o que contém os arquivos Shapefile. Tem muitos alunos, já aconteceu que, por exemplo, apagaram um arquivo que pareceu insignificante daquele zip ou daquele RAR que ele baixa, este aqui. Apagaram e deu um erro ao momento de abrir esse arquivo, né? Então, ter muito cuidado com isso. Se nós baixamos um arquivo todo, manter do jeito que ele está, sem apagar nenhum. Depois disso, bem, a maioria dos dados que eu disponibilizei para vocês são dos estudos feitos que eu fiz aqui na região do Pará e a maioria eu baixei para vocês dessas bases de dados aqui, da FOREGIS e do Ministério do Meio Ambiente. Então, eu disponibilizei já os dados, os shapefiles, para vocês praticarem nas aulas práticas, tá bom? Então, vocês exploram aqui nos links. Tem vezes que esta plataforma do Ministério do Meio Ambiente, ela sai do ar por causa da atualização, de algumas coisas que eles inseram novos shapefiles. Então, se vocês um dia entrarem e verem que está fora do ar, que não está disponível, não se assustem, não se surpreendam que ele vai voltar depois. Já aconteceu várias vezes isso comigo, mas é totalmente normal. Então, era isso, galera. Até mais.